1 Reis 19:19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim: rede de ensino. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Diga assim: e seguiu a Elias e o servia. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, a sua palavra foi lida. Por si só isso já tem um poder tremendo, ao ponto de penetrar dentro de nós, Senhor, separar juntas e medulas, alma e espírito. Agora te pedimos algo maior ainda, que é a revelação do teu Espírito a todos que fazem parte dessa assembleia para ouvir essa mensagem de hoje. Ministra o coração de cada um, que nós saímos aqui convictos e entendidos de fato o que é ser discípulo. Amém, graças a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus pela sua vida, que você está entendendo o propósito de Deus. Que bom, glorifico a Deus. Vou tentar ser o mais rápido possível, sucinto possível, porque são muitas coisas que a gente quer falar nessa noite. Essa palavra foi tirada um pouco do nosso amado pastor da Igreja da Paz, lá de Fortaleza, do Eiber Huber. Um homem tremendamente dentro dessa visão, discipulado 1 a 1, um homem que é muito usado por Deus. Então tirei algumas coisas nessa mensagem. O nosso bispo falou: Davi, assista esse vídeo, ou ouça essa mensagem. Eu vi, e realmente muito interessante. E eu já tinha preparado uma outra palavra, então eu aglutinei as duas ali, no sentido que eu acho que ficou bom. Aí vocês aqui vão depois falar. Mas eu sei que tudo há um propósito. Estou te explicando, porque se você vê alguma coisa que eu estou falando, você já ouviu essa mensagem, você vai falar: não, o Davi copiou. Eu não tenho problema em relação a isso, irmãos, né? Normalmente Deus fala comigo, eu ministro uma palavra assim, mas às vezes o bispo chega em mim: Davi, eu quero que você direcione dessa forma, e eu tenho sido obediente a ele. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre os deveres dos discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Levante a sua mão direita. Todos somos discípulos, queridos. Levanta a mão toda aí, todos. Ou devemos ser discípulos, né? Se você ainda não é discípulo, você vai sair daqui entendedor de o que é ser um discípulo. Mas de fato nós estamos numa visão onde falamos muito sobre isso, discipulado 1 a 1, e queremos que os irmãos entendam, os amados entendam sobre ser discípulo. O que é isso? Então os deveres dos discípulos, eu anotei aqui 7, são 7 deveres. Teríamos outros mais, mas eu acredito que vamos ficar nesses 7, vou tentar passar os 7. Agora vamos entender o que significa essa palavra discípulo, porque ouvimos falamos discípulo, ser discípulo, fazer discípulo, nós vemos na Bíblia, porque uma coisa que eu tenho medo é de não estar na Bíblia e ser algo herético, mas é bíblico, está na Bíblia. Inúmeras vezes fala sobre discípulo, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus teve discípulos, né? Aí você vê, Moisés teve discípulo, Elias teve discípulo, Paulo teve discípulo, então João Batista teve discípulo. Então não estamos falando nenhuma heresia, estamos falando aquilo que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então o que significa discípulo? Pessoa que recebe instrução. Olha para o seu irmão e diga: se você está preparado para receber instrução.
aquele que aprende, também significa aquele que aprende. E mais, aluno, fala para o seu irmão, aluno. Aquele que segue as doutrinas do outro. É interessante, eu fui buscar o significado da palavra discípulo. Então é pessoa que recebe instrução, aquela que aprende, aluno, aquela que segue as doutrinas de outrem. Todos nós estamos envolvidos nesse contexto, pois todos nós somos discípulos. Alguns aqui já são discipuladores, mas todos nós somos discípulos, ou devemos ser discípulos. Por isso que eu perguntei, quantos discípulos temos aqui? Nem todo mundo levantou a mão, mas devíamos levantar as mãos toda a igreja, porque nós todos temos que ser discípulos. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa ser discípulo, irmão. E aí esse texto aqui descreve uma relação muito profunda. Esse texto aqui mostra uma relação de duas pessoas, discipulador com discípulo, de uma forma tremenda e sobrenatural. Teríamos outros textos, poderíamos falar de Davi sendo um discípulo fiel a Saul, mesmo Saul desviado, mas fiel, sempre fiel. Mas esse texto aqui, na verdade, ele me impactou quando eu vi o Eibe falar sobre isso aqui, porque ele começou a falar, e de fato, uma grande verdade, uma grande realidade nesse texto. Então eu vou ler de novo esse texto para você memorizar ou tentar memorizar. Partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao seu povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o quê? E o servia. Ele estava seguindo quem? Seguindo quem, igreja? Quem estava seguindo Elias? Eliseu. Nós temos que quebrar aquele paradigma de que eu não posso seguir o meu líder, porque muitas vezes as pessoas, quando falam isso, há um paradigma tentando nos impedir. O meu líder é um referencial para a minha vida, é um homem de Deus, e eu devo seguir o exemplo dele. Senão o apóstolo Paulo não diria: sejai, pois, os meus imitadores, como sou de Cristo. E a gente vê esse homem aqui, Eliseu. Ele não foi um profeta qualquer, muito menos Elias. Nós estamos falando de dois personagens bíblicos, irmãos, poderosos em Deus. Depois de Jesus Cristo, foram os dois homens que mais operaram milagre na história bíblica. Esses homens, eles marcaram uma história tremenda. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Elias e Eliseu. Eliseu foi um discípulo exemplar. A gente vê descrevendo isso aqui nesse texto. Elias passou, pegou o seu manto, tocou em Eliseu. Tudo fez diferença na vida de Eliseu. Eliseu começou a seguir Elias. Só que Eliseu pediu para que ele fosse despedir da sua mãe e do seu pai. E Elias disse: vai lá, então despede. E ele estava fazendo o que, igreja? Ele estava com os bois, ele estava trabalhando. Olha para mim aqui. Eu não sei aonde você está, mas eu sei de uma coisa: que Deus te chamou para um grande projeto. Grande? Olha para o seu irmão. É grande. Não é pequeno não, meu irmão. E ele voltou, foi lá e despediu do pai e da mãe, deu um beijo no pai, deu um beijo na mãe, e de repente ele volta e encontra com o seu já discipulador Elias.
trem foi rápido, hein? O negócio foi bem rápido na vida de Eliseu. Talvez Elias e Eliseu tenham sido, depois de Jesus, maiores profetas da história bíblica, como eu disse. Elias era um profeta fenomenal, não era? Elias operou muitos milagres. Elias foi daqueles que era da fé. Mandou parar, chover parou, fez coisas tremendas. Agora chove, conforme a minha palavra. Não é conforme a sua palavra, não, Deus, é conforme a minha palavra. O homem tinha crédito. O homem era um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus. E esse Eliseu colou nesse homem, e o Eliseu colou nele. E Eliseu entendeu o propósito de ser, de fato, de verdade, um discípulo. E ele teve a audácia de pedir a porção dobrada daquele homem. Audácia. Olha para o seu irmão assim: seja audacioso nesses dias, irmão. Peça a unção dobrada. Carita, pede a unção dobrada da sua mãe. É porque ela é sua discipuladora também, né? Pede a unção dobrada. Unção dobrada. Homem audacioso. O Elias era um cara que tinha feito coisas tremendas. E ele falou: olha, eu quero te seguir, eu vou te seguir, as suas pisadas, eu vou estar junto com você, aonde você estiver, eu estou colado em você. E tem mais uma coisa: eu quero a porção dobrada sua. Audacioso. Deus gosta daqueles que são audaciosos. E ele recebeu a porção dobrada. Por quê? Porque era bonito? Ou porque era feio? Não, porque ele seguiu de fato as pegadas do seu discipulador. De fato ele estava junto com o seu discipulador. Entenda isso, irmão. Ele era um representante de Deus na vida daquele homem. Elias não era maior que Deus não, viu? Ninguém é maior que Deus não. Mas ele era representante de Deus. Deus levanta os homens, Deus nos levanta para ser instrumento para os outros. Deus, Ele nos incumbiu essa função de pregar o Evangelho, de fazer a obra dele. Os anjos queriam, Ele não permitiu. Ele chamou você e eu. Seguiu as pegadas do seu discipulador. Você está disposto a seguir as pegadas do seu discipulador, meu irmão? Ou sua discipuladora? Não importa o que acontecer. Está disposto a fazer isso? Diga amém, nem que seja pela fé. Ele conseguiu dobrar a unção do seu discipulador. Deus quer que você tenha unção dobrada. Esse dia conversando com o bispo falando comigo, e a gente conversando, falou: Davi, eu tenho que deixar essa igreja para os discípulos, para as pessoas que estão chegando aí, e eles vão fazer muito mais do que nós fizemos. E esse é o propósito mesmo, ele tem que fazer muito mais do que a gente fez. A unção tem que ser dobrada. E Deus se alegra com quem almeja, com quem quer uma unção dobrada. E isso não te fará maior do que o seu mestre, ou maior do que o seu discipulador. Porque quando Deus quer honrar uma pessoa, mesmo que ela já tenha ido para a eternidade, Deus honra ela. E assim aconteceu com Elias e com Moisés, lá no monte da transfiguração. Quem estava com ele lá, com Jesus, era Elias e era Moisés. Moisés discipulador, Josué discípulo, Elias discipulador, Eliseu discípulo. Ele honrou os discipuladores, porque Deus não falha. Estamos falando de um homem que foi transladado. Elias foi transladado vivo. Você sabia disso? Todos sabiam? Elias foi para a glória vivinho da Silva. Elias foi para a eternidade vivo. Nós estamos falando de um homem que foi para a eternidade vivo. É um homem de Deus, um homem tremendamente usado pelo Senhor. E esse Eliseu andou com ele o tempo todo. E esse Eliseu
abraçou aquele homem. E esse Eliseu tinha satisfação, tinha prazer em estar andando com seu discipulador. E a primeira coisa que ele fez, deixou bem claro, e você que está anotando, se quiser anotar, o primeiro dever do discípulo é seguir o seu discipulador. Olha assim, o primeiro dever de um discípulo é seguir o seu discipulador. Ah, mas esse negócio de seguir homens, tem gente que fala isso. Você vai seguir quem? Querubim? O anjo? Você vai seguir um homem que é representante de Deus? Você já viu Deus aqui? Alguém já viu Deus? Deus é espírito. A gente sente Deus, não sente? Eu oro para Deus. Deus, eu quero ver um anjo, eu nunca vi. Deus, eu queria pelo menos tocar na hora, nunca vi, Deus nunca permitiu. Acho que é poucos. Você vai seguir o seu discipulador porque ele é um representante de Deus na sua vida e está aqui para te abençoar, meu irmão. Entenda isso. Nós estamos numa igreja discipulado 1 a 1. É uma bênção ser discípulo. É uma maravilha, meu irmão. E eu vou contando aqui as nossas histórias. Seguir o seu discipulador. 1 Reis 19, 21 fala bem claramente sobre isso, quando eu li aqui para vocês. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Seguia a quem? Elias. Não seguiu o anjo, nem o arcanjo, nem o querubim, nem o serafim. Elias. Quer ser abençoado nesses dias? Quem quer ser abençoado? Segue o seu discipulador. Quem pode dizer um amém bem forte? Aí você pode estar pensando, não, mas meu discipulador tem tantos defeitos. Quem não tem defeito, que atira a primeira pedra. Seguia. Ele estava seguindo o seu discipulador. Ele colou nele. Ele falou assim, olha, eu quero andar com você. A partir de agora eu estou junto com você. Para que der e vier, nós vamos caminhar junto. Nós estamos juntos. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não vou desgrudar de você. E a unção ela é dobrada. Eu quero para mim. Você é um homem de Deus. Eu estava trabalhando, você me tirou lá naquele trabalho, agora você está me levando para fazer a obra. Que coisa mais linda. Obrigado, meu discipulador. Não fala desse jeito, mas eu estou ilustrando para os irmãos. Eu imagino que o diálogo deles era assim, uma coisa tremenda. 1 Coríntios 11, 1 diz, sede pois meus imitadores como sou de Cristo. Assim diz Paulo. Seja imitador do seu discipulador, assim como ele é de Cristo, porque ele é bênção para a sua vida, igreja. O seu discipulador é bênção para a sua vida. O dia que nós entendermos isso, nós vamos romper em fé e vamos crescer como nunca crescemos antes. O dia que você entender que o seu discipulador é a pessoa importantíssima para você, é uma das pessoas mais importantes para você, você vai ver o tanto que isso vai fazer a diferença para a sua vida. Ser discípulo requer isso, seguir o seu discipulador. Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Segundo, servir o seu discipulador, porque aqui ele finaliza o texto e diz assim, e o servia. Quem está disposto a servir o seu discipulador? Esses dias eu tive o privilégio de servir o bispo. Privilégio, porque eu vi ele tentando resolver algo em relação lá ao IPTU da casa da mãe dele, e eu tinha estado lá na pecuária para resolver o da minha mãe, e eu fui lá 3 vezes, cheguei lá, a senha minha era 400 e tanto, eu não consegui ficar, só na 3ª vez que eu levantei bem cedo e fui. E eu vi ele falando, ele perguntou para mim, eu vi ele assim, querendo resolver um problema que tinha que resolver. Aí eu disse para ele, bispo, eu vou lá para você.
Ele disse: você vai? Eu falei: vou. Eu vou lá, vou ficar na fila. Eu espero lá para você. E na hora que quase estiver chegando o seu momento, eu te ligo e você pega e vai para lá. Eu tive o privilégio de servir esse homem, porque ele é meu discipulador. E nós temos que servir, meu irmão. O próprio Jesus diz assim: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E uma das pessoas mais próximas de você, além da sua família, do seu cônjuge, se você for casado, você pode saber disso, é o seu discipulador. Porque quando o negócio aperta, você liga para o seu discipulador. Quando alguém fica endemoniado lá, o vizinho, alguma coisa assim, você liga para o seu discipulador. É ele que serve por essas horas. Então é uma das pessoas mais próximas de você. Então sirva o seu discipulador, faça o melhor. 2 Reis 2, vamos abrir, 2 Reis 2:1, está logo na frente. Acho que eu vou ler o texto todo, é tão bom. 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Fala assim: eu não vou deixar o meu discipulador nunca. Se ele desistir de mim, eu não vou desistir dele, não. Ai, meu Deus, esse homem quer demais. O que é isso? E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Eu sei disso tudo aí, mas eu quero estar com ele. Eu estou sabendo que ele vai ser levado para o céu, mas eu quero aproveitar até o último instante de estar do lado dele. Até na hora que ele estiver indo para o céu, eu quero ver. O discípulo fiel, hein? E aí continuou aqui a história. Disse Elias a Eliseu: fica, ó, de novo, irmão, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, porque ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Que coisa maravilhosa, é tudo que nós precisamos, irmão. Ele sempre insistindo. Aí no final, olha o versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Até o último instante. Olha para essa pessoa que está do seu lado, não sei, de repente é seu discipulador. Eu não vou te abandonar, meu discipulador. Eu vou andar junto com você. Eu vou fazer melhor para você, meu discipulador. Aleluia. Quem vai fazer melhor para o seu discipulador nesses dias?
Eu vou agradar, bispo, eu quero te agradar mais, bispo. Estávamos numa conferência em Fortaleza, e lá fizeram uma pergunta, e eu passei essa pergunta para o bispo. Seu discipulador está do seu lado, fala para ele assim, pergunta para ele se você é um bom discípulo. Aí eu olhei para ele assim, eu sou um bom discípulo, você lembra disso? Ele falou assim, você está melhorando, Davi. Você é um pastor, ele disse desse jeito, você é um pastor, gosta de, mas você está melhorando como discípulo. E de fato, eu preciso melhorar. Foi lindo, é uma unção lá nesse dia, que nós fomos impactados pela presença do Senhor. Então, segundo ponto, segundo dever, servir o seu discipulador. Amém, irmãos? Você vai servir a Deus, mas você vai servir o seu discipulador. Aleluia. Amém, me entenda bem, viu? E outra coisa, isso aqui não é servir, não é puxar saco não, viu? É que tem muita gente que pensa assim, agora o Davi virou um puxador de saco, está puxando o saco do bispo. Não precisa disso. Nós andamos, tem 19 anos, estamos juntos. E eu tive 2 discipuladores, pastor Israel e ele. E a minha relação com ele foi mais difícil ainda, porque eu e ele eram os 2 nomes cogitados para pastorear a igreja. Quando foi escolhido o nome dele, aí, meu irmão, aí que teve que ser discípulo. Foi ou não foi? Não é uma verdade? Mas tive 2 discipuladores, pastor Israel e o bispo Timóteo. E nós estamos juntos nessa caminhada. Então não é puxação de saco não. Até mesmo porque já fui ordenado a pastor. Demorou, mas aconteceu. Porque se alguém estiver pensando, nós cortamos aqui agora. Porque a gente começa a agradar o discipulador, logo a pessoa pensa que está puxando saco. Não tem isso. E aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Eu pude ver nessa consagração tanto que nós fomos honrados. Aí eu pude entender que o princípio da honra, de honrar um líder, um discipulador, é maravilhoso. E os meus discípulos nos honraram de uma forma tremenda. E a igreja também nos honrou de uma forma tremenda. Mas porque nós estávamos honrando o bispo e a Rosana honrando a bispa. Não só ela, mas todas as pastoras. Irmãos, eu ficava em crise. Crise assim, santa. Existe crise santa? Não existe. Mas vai, esse mesmo. Eu vi elas fazendo festa para bispo, que coisa linda no aniversário. E aí do bispo, nós molengão, devagar quase parando, freio de mão puxado, fazer aquelas festinhas mais. Falei para o Deus, nós vamos fazer uma festa, é a festa para o bispo. E tem mais um detalhe, vai ser festa popular, porque ele gosta de gente e nós gostamos também de gente. Para honrar ele, para mostrar, olha, nosso líder, nós estamos com você. Não foi para puxar, não foi para alguma coisa assim, mas justamente para honrar mesmo. Eliseu fez mais que o seu discipulador pedia. Analisa bem. Mas eu não vou te deixar. Não, rapaz, vai para lá. Fica quieto. Não, eu não quero. Eu quero estar junto com você até o último instante. Ele fez mais do que Elias imaginava. Eliseu fez muito mais. Olha para o seu irmão e diga assim: faça muito mais pelo seu discipulador. Surpreenda ele. Aleluia. Quantos estão felizes por ouvir essa palavra? Porque eu estou feliz aqui no púlpito. Eu sinto uma paz muito grande estar pregando isso aqui. Ele fez mais, surpreenda o seu discipulador. Terceiro, está lá em Êxodo 14, 13. Abra Êxodo 14. É o terceiro tópico. Êxodo. Aliás, 14, viu? 14. Êxodo 14.
Olha só o que diz a palavra. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Terceiro ponto: para ser um bom discípulo, você precisa marchar com o seu discipulador, seguir em frente, marchar em frente com o seu discipulador que Deus te deu. Oi, foi Deus que deu para você. Foi Deus que deu você para mim. Foi, tenho certeza absoluta. Porque o que você passa, meu querido, só Deus mesmo. Foi Deus que deu. Tenho plena convicção disso. Marche com seu discipulador. Saia do comodismo. Comece a caminhar com ele, a marchar mesmo. Onde você vai, meu discipulador? Estou junto. O que você vai fazer? Estou junto. Vamos embora multiplicar a célula. Estou junto. Não tem esse negócio de dificuldade, não. Nós vamos conseguir. Marche. Vai junto com ele. A regra geral é você aprender a marchar com o seu discipulador. E eu faço uma pergunta para você: você é leal para com o seu discipulador? Quantos levantam a mão e digam amém? Você é leal para com o seu discipulador? Se não for, você vai ser daqui leal. Conquiste o coração do seu discipulador. Conquiste o coração do seu discipulador. Oi, conquiste você. Fique esperando só ser conquistado, não. Conquiste você o coração dele. Não existe discipulador 100%. Não existe. Isso é utopia. Não fique observando as falhas do seu discipulador, mas olhe para as qualidades dele. Oh, mas meu discipulador, ele é uma bênção. Como eu amo ele, independente de qualquer situação. Como eu admiro ele, independente de qualquer circunstância. Não toque no manto do seu discipulador. Irmãos, algumas coisas na Bíblia me chamam muita atenção. E uma das coisas que mais me chama a atenção é ver um discípulo como Davi não tocar no manto de Saul de forma alguma. E mesmo Saul estando em pecado. Não toque no manto do seu discipulador. Não fale mal do seu discipulador. Tocar no manto hoje é falar mal. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Olhe para ele com um olhar de compreensão, com bons olhos. Irmãos, olhe para o seu discipulador com um olhar de compreensão, com os olhos bons. Tome essa decisão. Não existe ninguém perfeito, queridos. Não existe. Então você começa a olhar para o seu líder e com os olhos de compreensão, com os olhos bons, se coloque no lugar dele às vezes. Fala, olha como é que é ser um líder, não é fácil. Então, peraí, meu discipulador, eu estou pronto para te ajudar. Olhe com os olhos de compreensão. O que você precisa que eu faça para te ajudar? O que você quer? Onde você vai? Eu quero ir com você. Eu sou junto com você nessa empreitada, nós não vamos desistir não. Já falei isso muitas vezes para ele. Bispo, eu estou junto com você. Se ele é o duro de desistir eu sou o duro de desistir 10. O filme. Não desisto. Nós estamos juntos nesse negócio. Não estamos brincando de ser discípulo e discipulador, não. Nós temos uma relação entranhável, muito profunda, no qual Deus nos colocou juntos. Foi Deus que colocou vocês aqui. Foi Deus que me colocou, me tirou lá da Vila Nova e me fez entrar por essas portas. Para quê, irmão? Para entender o propósito. Mateus 6:22 diz assim: os olhos
são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. Então, se os olhos é bom, tudo se torna bom. Olhe para ele e comece a elogiar. Você já fez um elogio para o seu discipulador? Irmãos, eu não estou aqui falando daquele negócio de tapete vermelho. Não, mas honrar é importantíssimo um líder. Eu estou falando de coisas mais profundas, não teóricas, mas práticas. Mesmo que ele tenha errado ou falhado com você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quarto, ser transparente. Aleluia, quem pode dizer amém? Amém. Seja transparente até com a sua falta de transparência. Como que é isso? Seja transparente até com a sua falta de transparência. Tipo assim, ô meu discipulador, eu ainda não estou confiando em você da forma que precisava confiar, mas um dia eu vou confiar, então por isso que eu não estou sendo tão transparente. Mas como regra geral, seja transparente. Se você achou que ele falhou com você, seja transparente. Eu já tive discípulo que chegou em mim e falou assim: ó, você está pisando na bola comigo. Qual o problema? Seja transparente. Eu achei que foi muito bom isso. Seja ético, não fique falando do seu líder para as outras pessoas. Ore por ele, conquiste, ajude-o. Tenha ética. Você está me entendendo? Diga amém. Ser transparente, meu irmão, é algo que você precisa colocar na sua agenda. No discipulado 1 a 1. Interessante, quando a gente vai fazer o discipulado 1 a 1, graças a Deus nós temos tido um êxito muito grande. Eu acho que a maioria aqui tem tido. Não tem dificuldade nesse negócio de discipulado 1 a 1. Pelo contrário, isso é uma benção. Acaba de fazer o discipulado 1 a 1, vão tirar um selfie. O negócio é tão bom que todo mundo quer tirar uma foto. E a gente entra em áreas, em assuntos lá que às vezes é bem forte. Mas eles querem tirar por quê? Porque é bênção. Se não fosse bênção, alguém queria tirar uma foto? Vai embora. Graças a Deus, foi tarde. Mas o negócio é tão bom. O negócio funciona tanto que as pessoas ficam felizes. Por quê? Porque funciona e vem de Deus. Seja transparente. Quinto, seja fiel no pouco ao seu discipulador, porque no muito Deus vai acrescentar a você. Eu louvo a Deus por alguns discípulos que estão comigo desde o início, 1900 e bolinha, mas eles estão juntos. Ele não está aqui hoje. Um dos mais antigos é o Expedito Iraci. Mas como eu valorizo isso, como eu fico feliz com isso, não só por eles, mas pelos outros, todos os outros. Que bênção, porque eles estão sendo fiel no pouco, porque lá na frente Deus vai fazer algo muito grande, em nome de Jesus. Faça como os recabitas, seja fiel. Quem conhece a história dos recabitas? Jonadab, filho de Recabe, ordenou que eles não bebessem vinho, e mesmo Deus dando uma palavra, eles não beberam vinho. Eles eram nômades, mas eles eram fiéis ao seu líder, a palavra dada pelo líder. Isso agradou tanto o coração de Deus. Isso agrada a Deus, irmão. Quando você é fiel a uma pessoa, agrada a Deus, porque agradou a Deus. Deus manifestou-se com bênção na vida daquele povo por causa disso, da fidelidade deles para com os pais dele. Então seja fiel no pouco, porque muito Deus vai te acrescentar. Sexto, eu não poderia deixar de falar, essa é a minha característica, assim dizem, se bem que eu preciso melhorar mais: amor prático. Diga assim: amor prático. Esse negócio de amor de teoria. E Deus falou comigo lá no congresso, lá em Caldas Novas. Ele faz uma pergunta, Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? O que Pedro responde? Tu sabes, Senhor, que te amo.
E ele faz por 3 vezes a mesma pergunta, ao ponto de Pedro ficar até um pouco nervoso na narrativa da história. E ele então responde: Pedro, então se você me ama, meu discípulo amado, querido, eu já morri, ressuscitei, estou aqui vivinho, porque eu ressuscitei. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quem aqui ama o Senhor? Só 50? Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Então apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Esse é um amor prático. Aquela história de que eu só quero para mim, eu só quero ser cuidado e não cuido de ninguém. Ser discípulo, querido, também vai requerer de você, no momento oportuno, cuidar de alguém. Agora tem pessoas que já estão muito tempo na igreja e não querem cuidar de ninguém, só querem ser cuidados. Se meu líder não vier aqui, ai, mas eu não vou atrás de ninguém, mas eu não discipulo ninguém, mas eu não cuido de ninguém. Esse amor tem que ser um amor prático, não um amor de teoria, mas um amor prático. Assim diz na palavra do Senhor. Segundo mandamento, como promessa, é amar o próximo como? Quem que é próximo? O que significa essa palavra próximo? É um adjetivo. Pequena distância, que está perto, vizinho, que não tarda o nosso semelhante. Próximo. Quem está mais próximo de você, além de sua família? Quem é? Seu discipulador. Então amar Ele como a você mesmo. Só que aí Jesus dá uma apertadinha, né? Jesus ele vem, tempo da graça, e diz assim: amar o próximo como eu vos amei. E ele morreu na cruz por você e por mim. Amar o seu discipulador como Jesus te amou. Não vou fazer essa pergunta, não vou. Você ama o seu discipulador? Ama mesmo? Olha, de verdade? Verdade verdadeira? Irmã Nilza, só me ama. Apacenta as ovelhas lá do Canedo, irmã Nilza. Alemão, eu não gosto de falar alemão, porque no mundo espiritual ninguém te conhece lá como alemão. Clodoaldo abriu uma célula no Canedo. Que alegria! Ai meu Deus, que felicidade! Ele é a Fátima. Olha lá o nome da célula dele: Célula Amor Inefável. Já tivemos lá 2 vezes. Lá nos confins dos confins da terra. Lá, é longe, mas eles estão lá. E assim estou citando como exemplo, porque durante algum tempo foi o nosso alvo de oração. Apacenta as ovelhas. Nós nem cadastramos a célula de vocês, viu? Ainda, estamos esperando. Na hora que vocês falar agora, está firme. Nós cadastramos a célula. Então, amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Amor prático. Por último, seja ensinável. Lucas 1:11, 1 Coríntios 2:1. Sede, pois, os meus imitadores, como sou de Cristo. Seja ensinado. Queridos, o bispo sabe do que eu estou falando. Tudo que eu e a Rosana vamos fazer, tudo, irmão,
E eu acho que não é só a nossa característica, pastora Geni é assim, pastora Luz também é assim, muitas pessoas aqui são assim. Mas eu vou falar de nós. Tudo que nós vamos fazer, a gente fala para Ele. Tudo, irmão. Bispo, nós estamos lá na rede de ensino assim, sabe o que você acha? Sabe qual é a nossa tendência? E me preocupa isso, quando nós trazemos para nós, só para nós, e aí nós não temos o ensino por parte do discipulador, porque nós não damos nem oportunidade para ele, porque nós queremos fazer o nosso mundo, nossa vida espiritual, a nossa igrejinha própria, a nossa rede de ensino própria. Ele sabe disso. Não somos uma parceria na rede de ensino. Tudo nós falamos para ele. Hoje nós fomos organizar um pouco a questão do encontro. Eu falei para ele: o que você acha disso? Irmãos, não tome decisão. E nós precisamos entrar por esse caminho, porque às vezes eu vejo pessoas que estão indo por caminhos que depois não vai ter volta. Ou melhor, pode trazer consequência terrível, porque você não dá oportunidade para o seu discipulador trabalhar você. Você faz para você, porque o reino é seu, porque a vida é sua, porque a célula é sua, e eu não tenho que dar satisfação, eu não quero ser ensinado por ninguém. Nós precisamos ser ensinados. Amém?